Mulher do Kansas, presa 2 vezes por dirigir embriagada, agora é acusada de matar uma mulher de 55 anos em colisão frontal. Os promotores dizem que ela estava sob efeito de álcool quando cruzou a linha central. E registros do tribunal revelam um padrão preocupante de prisões anteriores e descumprimento de ordens judiciais. Vamos analisar os detalhes trágicos desse caso e como poderia ter sido evitado. Bem-vindo ao Sidebar do Law and Crime, sou Jesse Weber. Essa é uma tragédia que nunca deveria ter acontecido. Quero deixar isso claro. É algo que, se as lições tivessem sido aprendidas antes, poderia ter sido totalmente evitado. Na sexta-feira, 8 de agosto, na K140, condado de Saline, Diana June Summerfield, 55 anos, e seu marido Mark faziam um passeio comum de verão. De repente, a rotina virou horror. Promotores afirmam que Kyla Erebo, 32 anos, suspeita de dirigir alcoolizada, cruzou a linha central e colidiu de frente com eles. June morreu. Mark ficou gravemente ferido. E, aliás, aqui vai o golpe mais duro. Aparentemente, essa não foi a primeira vez. Registros do tribunal indicam que Erebo já foi presa 2 vezes por dirigir embriagada. Em janeiro de 2024, ela foi acusada de dirigir alcoolizada e adulterar o bloqueio de ignição determinado pelo tribunal. Em junho, 5 meses depois, ela foi presa por dirigir alcoolizada, fugir da polícia, sem carteira e desrespeitar novamente o bloqueio de ignição. Um dispositivo de bloqueio de ignição, aliás, é um bafômetro que fica conectado ao sistema de ignição do veículo. O dispositivo bloqueia o carro se o álcool no hálito exceder o limite legal. Ela admitiu culpa. Ela recebeu liberdade condicional. E agora, poucos meses antes de terminar, ela está sendo acusada de tirar a vida de alguém. Se as acusações forem verdadeiras, isso é revoltante. No direito, tratamos de previsibilidade. Sobre o que falamos? No dia 12 de agosto, Erebo fez sua primeira aparição no tribunal, onde os promotores teriam pedido uma fiança de até 2 milhões de dólares. O juiz aparentemente fixou a fiança em 1 milhão de dólares, com condições de que, se ela for liberada, não poderá dirigir, não poderá ter contato com as vítimas e deverá usar um dispositivo de monitoramento de álcool preso a ela. Vou explicar as acusações, mostrar o histórico criminal, mas não farei isso sozinho. Quero chamar o advogado criminalista Eric Faddis, especialista no tema. Obrigado pela participação. Então, antes de tudo, você pode explicar o que significa homicídio em segundo grau em um caso como esse, especialmente quando estamos falando de intoxicação e imprudência estarem envolvidas ou supostamente envolvidas? Sim, Jess. Então, é claro que essa é uma acusação extremamente grave. E, essencialmente, o que isso alega é que Erebo estava dirigindo com imprudência e com uma indiferença extrema pela vida humana. Isso se baseou nesse padrão de conduta e histórico de beber e dirigir. Ela sabia o que estava fazendo, sabia que era problemático e perigoso. Mesmo assim, ela fez. E agora temos uma pessoa morta, uma pessoa gravemente ferida. E a ré, e só para deixar claro, homicídio culposo em segundo grau não significa que precisa haver intenção, certo? Que ela queria matar alguém, mas é um fardo maior. Mas dadas as alegações, este pode ser um caso claro disso. Sim, exatamente. Não é necessário intenção. Não é como homicídio doloso em primeiro grau, mas sim agir com imprudência e extremo desrespeito pela vida humana. Os promotores devem argumentar que isso se baseia no conhecimento dela sobre o próprio uso de substâncias, no padrão de comportamento ao longo do tempo e na continuidade desse comportamento que teve consequências fatais. Ela também responde por lesão corporal agravada e contravenção penal. Como essas acusações costumam ser tratadas junto a uma grave, como homicídio? Bem, em parte, elas dão uma vantagem extra para a promotoria, porque a acusação de lesão corporal também é bastante significativa. Estamos falando de causar lesão corporal grave em outra pessoa. Além disso, ainda tem a acusação de evasão do bloqueador de ignição, acusação de fuga do acidente. Todas essas acusações estão se acumulando contra Erebo, sabe? O comportamento dela parecia estar piorando. Os promotores vão usar isso na hora de tentar resolver o caso se eles oferecerem um acordo dizendo: olha, você também está exposta a todas essas outras acusações. Converse sério e assuma a responsabilidade. Como o tribunal considera o fato de não ser a primeira infração dela ao dirigir alcoolizada para definir fiança e monitoramento? Ei, se ela for condenada ou se declarar culpada na sentença, isso é, além da ideia de que essas acusações são verdadeiras moralmente falido legalmente, quão problemático isso é?
É algo assustador, porque o que estamos falando, o juiz está analisando, em termos de fiança, é o risco para a comunidade. E quando você tem um reincidente, supostamente isso, obviamente, pesa nesse risco. Quando falamos de sentença, estamos falando de alguém, se for condenado, que nunca aprendeu com esse problema. E, na verdade, pode até ter havido um caso de trânsito em 2022 envolvendo álcool. Por isso, esses fatores se acumulam contra ela. Isso será muito agravante. Ela pode pegar de 9 a 41 anos por homicídio em segundo grau. E, aliás, deixando de lado a gravidade disso, uma das coisas sobre as quais não falamos o suficiente é essa adulteração do dispositivo de bloqueio de ignição ordenado pelo tribunal. Isso acontece com frequência? E quão seriamente os tribunais tratam violações como essa? Sabe, no Colorado, onde atuei por muito tempo, isso na verdade tinha uma pena mínima obrigatória de prisão se você adulterasse o dispositivo de bloqueio de ignição. Sabe, a liberdade condicional é um privilégio, não um direito, é uma alternativa à prisão. E realmente, o réu ele tem que prometer que vai concordar com essas ordens judiciais para manter a comunidade segura. Quando eles estão burlando o airlock, que é uma ordem judicial, eles estão claramente desrespeitando esses requisitos e parecem nem se importar com essas medidas que foram estabelecidas para manter a comunidade segura do próprio comportamento desse réu. Como as pessoas costumam interferir no dispositivo? Sabe, eu já ouvi falar de várias maneiras. Uma delas é simplesmente dirigir um veículo que não tem o dispositivo. Geralmente, todo veículo dirigido deve ter o dispositivo de bloqueio. Mas se você pegar o carro do seu amigo e não for pego, quem vai saber? Além disso, às vezes eles têm alguém que está com eles. E isso parece loucura, mas eles fazem outra pessoa assoprar no bafômetro do bloqueador de ignição. Já vi casos em que pediram a estranhos para tentar ligar o carro e dirigir. Eles fazem de tudo para driblar o bloqueador de ignição e dirigir mesmo sendo reincidentes. Na sua experiência, quais defesas um advogado criminalista explora em um caso envolvendo um acidente fatal com antecedentes de DUIs? O que você apresentaria? Analise se há fatores atenuantes. Se eu fosse o advogado de defesa, avaliaria totalmente a saúde mental. Eu investigaria se há algum trauma passado, algum abuso de substâncias na família que talvez tenha deixado essa pessoa geneticamente predisposta. E claro, isso não é uma desculpa. Isso não é algum tipo de defesa absoluta contra as acusações, mas pode potencialmente atenuar essas acusações e conseguir um resultado melhor na sentença. Sabe, eles sempre podem argumentar que ela não estava intoxicada. Não vi os relatórios completos sobre álcool e afins, então há alternativas a explorar. Ou que ela não foi a causa do acidente. Ou que ela não foi a causa do acidente. O que pode ser difícil, mas... Sim, pode ser. Eles precisam provar que ela estava dirigindo e causou o acidente. Eles têm que provar que ela estava embriagada. Eles conseguem provar todas essas coisas, especialmente em um caso de atropelamento e fuga. Fica mais difícil. Vamos falar sobre a senhorita Errebo, o histórico criminal dessa mulher que, se não me engano, tem 33 anos. Há relatos de que Kayla Lynn Errebo tem 32 ou 33 anos e apresenta uma preocupante escalada de infrações de direção perigosa para acusações de violência letal. Entre janeiro de 2024 e agosto de 2025, os processos contra ela evoluem de contravenção por dirigir alcoolizada e violar bloqueador de ignição para a fuga da polícia, homicídio e agressão grave. Em cada caso, o padrão se repetiu: direção sob efeito de álcool ou de forma imprudente, desrespeito às restrições de licença impostas pelo tribunal, descumprimento de obrigações legais após colisões e, por fim, culminando em acusações de violência letal. Ela aparentemente teve problemas com a justiça pela primeira vez em janeiro de 2024, quando foi acusada de múltiplas infrações por dirigir sob influência de álcool. A denúncia alegou que, por volta de 17 de janeiro de 2024, no condado de Saline, Kansas, Kayla Lynn Errebo operou ou tentou operar um veículo neste estado de forma ilegal, mantendo uma concentração de álcool de pelo menos 0,08 gramas de álcool por 210 litros de ar expirado, conforme medido dentro de 3 horas após operar ou tentar operar o veículo. E a infratora possui uma condenação anterior por dirigir sob influência de álcool e/ou drogas, considerado um delito menor classe A não pessoal.
Agora, o processo apresenta duas acusações alternativas de dirigir sob influência, alegando que ela, alternativamente, operou ou tentou operar um veículo neste estado de forma ilegal enquanto estava sob a influência de álcool em um grau que a tornava incapaz de dirigir com segurança, e a infratora possui uma condenação anterior por dirigir sob influência de álcool ou drogas, considerado um delito menor, classe A não pessoal, ou que ela operou ou tentou operar um veículo neste estado de forma ilegal, mantendo uma concentração de álcool de pelo menos 0,08 gramas de álcool por 210 litros de ar expirado, conforme demonstrado por qualquer prova competente, incluindo outras provas competentes. Diga onde isso está definido e as emendas. A infratora já foi condenada antes por dirigir sob efeito de álcool ou drogas, delito menor, classe A não pessoal. Então, ela também foi acusada, aliás, de adulterar o seu dispositivo de bloqueio de ignição. A denúncia afirma que ela dirigiu ilegalmente um veículo sem bloqueio de ignição, apesar de só poder conduzir veículos com esse dispositivo, o que é um delito menor, classe A não pessoal. A fiança foi de $2.500. Aparentemente, ela pagou a fiança, ela estava de volta à estrada. E esse histórico mostra uma clara escalada de contravenções por dirigir embriagada para crime de fuga da polícia e agora acusações de homicídio. Eric, como os tribunais geralmente analisam essa progressão ao avaliar risco e culpa? E a outra pergunta é, se tudo isso for verdade, temos um problema no nosso sistema? Sabe, Jesse, é uma pergunta muito justa. E quando os tribunais analisam esse tipo de coisa, eles, claro, veem isso como agravante. Se for a primeira infração, a pessoa errou, isso é uma coisa. Mas quando você mostra um padrão de conduta que está piorando com o tempo, isso é problemático. Fugir da polícia é muito perigoso, ainda mais se houver perseguição em alta velocidade. É perigoso para todos, inclusive policiais e a comunidade. Então, o tribunal vai analisar isso e considerar muito na hora de decidir. Ei, essa pessoa realmente pode estar na comunidade? Ela já burlou o bloqueador 3 vezes. Veja, fugir da polícia e desrespeitar exigências do tribunal mostram que ela não é confiável para agir corretamente e ser segura na comunidade. Aliás, isso prejudica a defesa dela ao sugerir que explorávamos estratégias diferentes, pois dizer que não estava sob influência complica sua situação considerando o histórico. Aliás, esse processo lista várias acusações alternativas de dirigir sob influência de álcool ou drogas. Dirigir com álcool acima de 0,08 incapaz de dirigir com segurança e com condenações anteriores. Como os promotores decidem qual acusação seguir em casos como esse? Por que eles têm alternativas? Sim, então eles têm alternativas para garantir mais segurança, certo? Para cobrir todas as possibilidades que possam surgir. Sabe, digamos que houve um teste químico, mas talvez quando você chega ao julgamento haja um problema com esse teste. Bem, existe outra maneira de provar a condução sob influência. Normalmente é preciso mostrar que a pessoa não podia dirigir com segurança. Existem várias teorias alternativas que a promotoria pode usar para provar o caso contra ela, caso alguma falhe. Eles têm duas alternativas de reserva. Bem, vamos falar sobre isso. Certo. Então, o que aconteceu? Acho que apenas 5 meses depois, Errebo causou ainda mais estragos. Desta vez, não só dirigindo sob influência, mas também fugindo de um policial, não reportando um acidente, dirigindo sem carteira e, mais uma vez, burlando o dispositivo de bloqueio de ignição. As acusações de junho incluíram outra de dirigir sob influência, sendo sua segunda prisão por embriaguez em 6 meses. Segundo a denúncia criminal, sobre a primeira acusação de fugir ou tentar escapar de um policial, os promotores afirmam que em 27 de junho de 2024, Errebo agiu ilegal e conscientemente ao não parar ou se recusar a parar o veículo que dirigia, ou fugiu, tentou escapar de veículo ou bicicleta policial ao receber sinal visual ou sonoro para parar. Durante a perseguição, o infrator sofreu um acidente ou causou danos intencionais à propriedade. Agora, essa acusação é grave. É um crime de nível 9 contra a pessoa. Quanto à segunda acusação, dirigir sob a influência de álcool, a denúncia alega que ela operou ou tentou operar um veículo neste estado sob a influência de álcool em um grau que a tornou incapaz de dirigir um veículo com segurança. E a infratora tem uma condenação anterior por dirigir sob a influência de álcool ou drogas. Isso é um delito menor classe A, não pessoal. Promotores também a acusaram de abandonar o veículo após acidente. Então, o documento diz:
Kayla Lynn Errebo era a motorista de um veículo que colidiu ou se envolveu em um acidente com outro veículo ou outra propriedade, que estava desacompanhada, a saber, no quarteirão 1200 da South Honeck Road, East Road Ditch, e resultou em danos a esse outro veículo ou propriedade, e ilegalmente deixou de parar imediatamente e, naquele momento e local, localizar e notificar o operador ou proprietário desse veículo ou propriedade sobre o nome da motorista, endereço e o número de registro do veículo que ela dirigia e ou deixou de fixar de forma segura e visível em tal veículo ou propriedade. E então, as duas últimas acusações no documento dizem respeito a dirigir sem uma carteira de motorista válida. É contravenção classe B, a adulteração do bloqueio de ignição. Ela foi solta após pagar fiança de $6.000. Em outubro de 2024, ela resolveu os casos de janeiro e junho em um acordo judicial. No caso de janeiro, ela se declarou culpada pela acusação de dirigir sob influência em troca da retirada da acusação de adulteração do dispositivo de bloqueio de ignição. Em junho, ela se declarou culpada por tentar fugir de um policial e dirigir sob influência em troca da retirada de outras acusações. O tribunal a condenou a 1 ano de liberdade condicional iniciado em 15 de novembro de 2024. A conclusão estava prevista para 15 de novembro de 2025, mas agora discutimos a situação atual. Então, Eric, o fato de ela ter se envolvido em um acidente durante a perseguição torna essa acusação ainda mais grave? Claro, veja o caso de dirigir sob influência em janeiro de 2024. Sabe, naquele momento, eles já sabiam que ela tinha se envolvido em beber e dirigir, e então as coisas ficam ainda mais sérias. Em junho de 2024, ocorreu uma colisão, direção sob influência e fuga da polícia. E além disso, se olharmos para agosto de 2025, temos essa fatalidade. 1 ano de liberdade condicional é um acordo bem favorável para Kayla Errebo. Isso não é algo que você provavelmente receberia no Colorado, onde eu atuo. Normalmente, você está olhando para um tempo de prisão como uma medida de dissuasão para tentar evitar esse tipo de coisa no futuro. Pelo que eu pude perceber, não houve tempo de prisão imposto como parte da sentença, de acordo com os relatos. Talvez tenha sido um erro do tribunal. Aliás, por que existem acordos em casos como esse? Por que ela pode se declarar culpada em algumas acusações serem retiradas e só recebe liberdade condicional? Como isso é possível? Falamos novamente sobre falha no sistema? Sim, quero dizer, muitas vezes é pela quantidade de processos. Esses promotores têm muitos casos. Fui promotor antes e sei como é estar nessas trincheiras com mais de 100 casos atribuídos. Você tem que focar nos mais graves. Agora, dirigir sob influência, embora seja problemático, nem sempre é o caso mais sério que você tem. No entanto, quando você tem 2 desses casos, isso já deveria ser um sinal de alerta. Então, ofertas de acordo são comuns nesses tipos de casos de menor gravidade, mas este caso exemplifica como isso pode ser um problema e como sinais de alerta podem passar despercebidos e resultar, no final das contas, em um desfecho fatal, como aconteceu neste caso. E deixe-me explicar sobre o que estamos falando aqui. Então acho que isso é importante porque, de acordo com a denúncia criminal, quanto à acusação um homicídio em segundo grau, os promotores alegam que em 8 de agosto de 2025, no condado de Saline, Kansas, Errebo agiu de forma ilegal, criminosa e de maneira não intencional, mas com imprudência sob circunstâncias que demonstram extrema indiferença pelo valor da vida humana, matou um ser humano, Deanna June Summerfield. Essa acusação é crime doloso contra a pessoa, gravidade nível 2. E, aliás, Eric, do ponto de vista jurídico, para provar uma extrema indiferença pelo valor da vida humana, eles podem mencionar o histórico criminal anterior dela para demonstrar isso? Eles vão precisar fazer isso. E às vezes os tribunais ficam um pouco relutantes em permitir o histórico criminal anterior, que teoricamente não tem relação com o caso em questão. Agora, dito isso, sabe, indiferença extrema, homicídio de segundo grau, um exemplo disso é quando uma pessoa simplesmente atira em uma multidão de pessoas. Você não está necessariamente com a intenção de matar uma pessoa específica, mas está agindo com um desrespeito imprudente pela vida humana. Afirmam que as ações de Kayla Errebo são equivalentes a isso. Elas são iguais às de alguém que simplesmente não se importa com o fato de que muito provavelmente poderia matar alguém e age mesmo assim. Dizem que Kayla Errebo, reincidente em dirigir alcoolizada, fez isso.
Só para tratar rapidamente da acusação 2, lesão corporal grave. Então, o processo segue alegando que ela, de forma ilegal, criminosa e imprudente, causou grande dano corporal a outra pessoa ou desfiguramento de outra pessoa. Quando falamos sobre isso, porque essa acusação é um crime de pessoa de nível 5 de gravidade, o que queremos dizer com grande dano corporal? Como eles provam isso? Grande dano corporal vai além da dor, arranhões ou escoriações. Geralmente é a debilitação prolongada de alguma função do corpo, ou pode ser uma fratura. Como você disse, desfiguração, deformidade e cicatrizes permanentes podem ser consideradas lesões corporais graves em certas jurisdições. Então não é só, sabe, um pequeno arranhão no carro. É ferir gravemente alguém por conduta imprudente. Essa linha do tempo é uma loucura. Janeiro de 2024, dirigir sob influência de álcool. Junho de 2024, fuga após dirigir sob influência. Agosto de 2025, homicídio ou suposto homicídio. Sabe, isso é simplesmente insano pensar sobre isso e tão frustrante enquanto falamos sobre se houve uma falha do sistema. Por que isso ocorre assim? E não podemos esquecer da vítima, certo? A família de Diana June Summerfield agora apoia seus entes queridos neste momento difícil. Uma vaquinha foi criada para ajudar o marido dela, Mark, e os 2 filhos pequenos do casal. Essa vaquinha é para arrecadar dinheiro para Mark, marido de June. June faleceu em 8 de agosto de 2025 em uma colisão frontal com seu marido, Mark. Ela morreu no local. O marido dela, Mark, precisou passar por uma cirurgia e ainda está no hospital se recuperando dos ferimentos. Ela deixou o marido e 2 filhos. Qualquer coisa que vocês possam doar para ajudar essa família será muito apreciada nesse momento de luto e recuperação. Às vezes esquecemos o que deixamos para trás aqui, Eric. E essa é uma família que agora tem uma nova realidade. Isso é devastador. Você espera que a comunidade e os apoiadores venham ajudá-los, mas, meu Deus, o que você diz para essa família? Como eles seguem em frente? Ah, meu Deus, o impacto humano aqui não pode ser exagerado. Sabe, muita gente pensa, dirigir bêbado, estou me divertindo, não vou ser pego, tanto faz, está tudo bem. Mas essas são as consequências reais que podem ocorrer. Nada que você ofereça a essa família trará o familiar de volta. Não há nada que você possa dizer que realmente vá trazer um encerramento ou tranquilidade de uma forma satisfatória, mesmo que ela seja condenada à prisão. Isso não vai, sabe, preencher o vazio que a ausência dessa pessoa vai deixar no coração dessas famílias. E de acordo com os registros do tribunal, há uma audiência preliminar neste caso. Ela está marcada para o dia 22 de agosto. Fácil de avançar, certo? Uma audiência preliminar apenas para confirmar evidências suficientes. Acho que eles provavelmente têm isso. Com certeza é um padrão baixo para a audiência, Jesse. Eles só precisam mostrar causa provável para as acusações, exigência bem menor que prova, além de dúvida razoável. Dito isso, em uma acusação de atropelamento e fuga, às vezes eles não encontram a pessoa rapidamente e isso pode causar a dissipação do álcool no organismo. Então pode haver alguns obstáculos aqui para a promotoria também. E eles vão ter que apresentar isso na audiência preliminar para conseguir passar para a próxima fase? Eric Fates, obrigado por participar e explicar tudo. Agradeço muito. É um prazer estar com você.